Olá, meu nome é Gerdolina Rodrigues, eu sou estudante do curso de Pedagogia pela Univesp, do Polo de São Bernardo do Campo. Esta é a nossa apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso, o TCC. O nosso trabalho teve como temática a alfabetização e o letramento na educação infantil através de TEDx, reflexões a partir de Emília Ferreiro. A alfabetização e o letramento na educação infantil constituem pilares essenciais para o desenvolvimento cognitivo, social e educacional das crianças. Atualmente, a incorporação das tecnologias digitais da informação e comunicação, que são as TEDx, tem ampliado as possibilidades de ensino, transformando a forma como o processo de leitura e escrita é concebido e vivenciado. Este estudo propõe reflexões a partir dos fundamentos teóricos de Emília Ferreiro, integrando-os com a utilização das TEDx para potencializar a construção do conhecimento na primeira infância. A escolha deste tema reflete a necessidade de aprofundarmos a compreensão dos processos de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita na educação infantil, considerando os desafios enfrentados pelos educadores e as potencialidades que as TEDx oferecem. Ao fundamentar-se nos estudos de Emília Ferreiro, esta pesquisa destaca a relevância de práticas pedagógicas que valorizem a experimentação, a integração e a construção ativa do conhecimento, promovendo uma alfabetização que seja tanto crítica quanto transformadora. Este TCC teve como objetivo geral investigar o processo de alfabetização e letramento na educação infantil, considerando as contribuições teóricas de Emília Ferreiro e o impacto das tecnologias da informação, as TEDx, na prática pedagógica. Como objetivos específicos, nós temos identificar os principais conceitos da teoria de Emília Ferreiro sobre a psicogênese da escrita, da língua escrita, e sua relação com a alfabetização e o letramento. Investigar o papel das TEDx como ferramentas de apoio no desenvolvimento da alfabetização e do letramento na educação infantil e, por último, descrever as práticas pedagógicas utilizadas para a alfabetização e letramento, verificando sua adequação aos pressupostos teóricos da pesquisa. Olá, meu nome é Andressa Catarino, eu sou estudante de Pedagogia do Polo de Santo André e eu vou apresentar a justificativa do nosso TCC. Essa pesquisa é importante porque busca entender melhor como acontece o processo de alfabetização e letramento na educação infantil, unindo os estudos da Emília Ferreiro com o uso das tecnologias digitais da informação e comunicação, as chamadas TEDx. Aprender a ler e escrever é essencial para o desenvolvimento da criança, pois influencia tanto nos estudos futuros, quanto na forma como ela se relaciona com a sociedade. Muitas vezes, as dificuldades enfrentadas no processo de alfabetização acontecem porque os métodos usados ainda são muito tradicionais e não valorizam a participação ativa da criança no processo de aprendizagem. Por isso, investigar o uso das tecnologias pode ajudar a criar formas mais interativas e significativas de ensinar. Mesmo com os avanços teóricos e metodológicos, o processo de alfabetização ainda enfrenta desafios, especialmente em contextos de vulnerabilidade social. De acordo com os dados do INAF de 2024, muitas pessoas no Brasil ainda têm dificuldade com leitura e escrita, o que mostra a importância de políticas educacionais mais eficazes. A pesquisadora Kleiman também destaca a importância de práticas letradas no ambiente escolar, promovendo um ensino mais contextualizado e significativo. Além disso, a Base Nacional Comum Curricular estabelece diretrizes para a alfabetização na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, enfatizando a necessidade de um ensino que contemple tanto o desenvolvimento do sistema de escrita, quanto a participação em práticas sociais de leitura e escrita. A BNCC reforça a importância de metodologias que valorizem a experimentação,
o uso de textos autênticos e a ludicidade como elementos fundamentais no processo de ensino-aprendizagem. Por isso, essa pesquisa busca contribuir para um ensino mais rico, que respeite o jeito da criança aprender e aproveite os recursos que a tecnologia pode oferecer. Eu sou a Laísa Cavianha, estudante de Pedagogia pela Univesp, no Polo de São Caetano do Sul. Durante a revisão bibliográfica, a gente compreendeu que a alfabetização e o letramento na educação infantil são temas amplamente discutidos no campo da pedagogia, sendo fundamentais para o desenvolvimento integral da criança e sua inserção no contexto social letrado. Ao longo dos anos, diversas abordagens foram propostas para compreender o processo de aquisição da leitura e da escrita, desde métodos tradicionais até concepções mais contemporâneas baseadas em perspectivas interacionistas e construtivistas. Nesse sentido, a teoria da psicogênese da língua escrita, desenvolvida por Emília Ferreiro e Anna Taberowski, representa um marco no entendimento da alfabetização, rompendo com a visão mecanicista e enfatizando o papel ativo da criança na construção do conhecimento. Ferreiro e Taberowski revolucionaram os estudos sobre a alfabetização ao demonstrarem que a aquisição da escrita ocorre por meio de um processo construtivo, no qual a criança formula hipóteses sobre o funcionamento do sistema alfabético. A pesquisa realizada pelas autoras identificou diferentes níveis de conceitualização da escrita, desde a fase pré-silábica até a compreensão do princípio alfabético, evidenciando que as crianças não aprendem de forma passiva, mas constroem seu conhecimento a partir de interações com a linguagem escrita. Além da teoria de Ferreiro, os estudos de Magda Soares, de 2005, são fundamentais para compreender a relação entre alfabetização e letramento. A autora diferencia os dois conceitos, argumentando que a alfabetização refere-se ao domínio do sistema de escrita, enquanto o letramento envolve a capacidade de usar a leitura e a escrita em situações sociais significativas. Desse modo, o ensino da linguagem escrita deve ir além da simples decodificação, proporcionando às crianças experiências reais de leitura e escrita, como o contato com livros, jornais, placas e outros suportes textuais. Já os estudos de Paulo Freire também são relevantes para a discussão, pois enfatizam a importância de um ensino crítico e dialógico, no qual o aluno seja protagonista da sua própria aprendizagem. Freire critica métodos tradicionais baseados na repetição e na memorização, defendendo uma abordagem que valorize a experiência e o contexto sociocultural dos aprendizes. De acordo com o autor, a alfabetização deve ser um ato libertador, permitindo que o indivíduo compreenda e transforme sua realidade por meio da leitura do mundo e da palavra. E, finalmente, com o avanço da tecnologia, as TDICs vêm sendo amplamente utilizadas no ensino da leitura e da escrita, oferecendo novos caminhos para potencializar a aprendizagem. Recursos digitais como jogos educativos, aplicativos interativos e plataformas de aprendizagem contribuem para a ampliação do repertório letrado das crianças, tornando o processo de alfabetização mais dinâmico e motivador. O uso dessas tecnologias permite que os alunos interajam com diferentes gêneros textuais e linguagens multimodais, o que favorece a compreensão do funcionamento da escrita em diversos contextos. Pesquisas também realizadas por José Armando Valente, em 2019, indicam que o uso de ferramentas digitais podem facilitar a interação das crianças com a linguagem escrita, estimulando a criatividade e ampliando a exposição a diferentes formas de comunicação. Outros estudos, como o de Pierre Levy, em 99, apontam que a tecnologia digital transforma não apenas os métodos de ensino, mas também a forma como as crianças constroem e compartilham o conhecimento. Através de coleta de dados, foi utilizada neste trabalho uma abordagem qualitativa, fundamentada em pesquisa bibliográfica,
com o objetivo de analisar a alfabetização e o letramento na educação infantil, articulados ao uso das tecnologias digitais da informação e comunicação, as TDICs. A escolha por essa metodologia se justificou pela natureza teórica e interpretativa do estudo, que exigiu a análise aprofundada de conceitos, práticas e propostas educacionais por meio de fontes confiáveis e atualizadas. A revisão bibliográfica foi realizada a partir da seleção de livros, artigos científicos, dissertações, teses e documentos institucionais que tratam dos processos de alfabetização e letramento, bem como da incorporação das TDICs no ambiente escolar. Entre os principais autores utilizados destacaram-se Emília Ferreiro, com sua teoria sobre a psicogênese da língua escrita, Magda Soares, que estabeleceu a distinção entre alfabetização e letramento, Paulo Freire, com sua visão crítica e emancipadora da educação, Angela Kleiman, que abordou as múltiplas dimensões do letramento, Arthur Moraes, que trouxe uma nova perspectiva sobre a escrita na alfabetização, José Moran, que refletiu sobre metodologias ativas e inovação educacional, Vani Kensky, que investigou a integração entre educação e tecnologia, Pierre Levy, que investigou sobre a construção e compartilhamento do conhecimento com o advento dos sistemas tecnológicos, e José Valente, que discutiu as possibilidades de aprendizagem mediada pelas tecnologias digitais. Também foram analisadas diretrizes oficiais, como a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, que norteia as práticas pedagógicas no contexto da educação brasileira. O processo metodológico consistiu em 4 etapas principais. Primeiramente, foi realizado o levantamento das produções acadêmicas relevantes sobre alfabetização, letramento e TDICs. Em seguida, procedeu-se à leitura crítica e à análise interpretativa dos referenciais teóricos selecionados, com a intenção de compreender como as diferentes abordagens dialogam entre si e com a prática docente. Posteriormente, as informações coletadas foram organizadas e sistematizadas, permitindo o estabelecimento de relações entre os conceitos estudados e os desafios enfrentados na educação infantil. Por fim, o conteúdo foi redigido com base na fundamentação teórica construída, visando propor reflexões sobre práticas pedagógicas mais significativas e contextualizadas. A aplicação dessa metodologia possibilitou a construção de um referencial teórico consistente, que fundamentou as discussões sobre o papel das tecnologias digitais no processo de alfabetização, contribuindo para uma compreensão crítica, inovadora e inclusiva da prática pedagógica na primeira infância. Olá, meu nome é Elisa, curso Pedagogia pela Univesp e sou do Polo de Santo André. Agora farei as considerações finais do nosso trabalho de conclusão de curso. A literatura existente demonstra que a alfabetização e o letramento são processos complexos que envolvem não apenas o domínio da escrita, mas também sua aplicação em contextos significativos. As contribuições de Emília Ferreiro revolucionaram o entendimento da aprendizagem da escrita, ao passo que autores como Magda Soares, Paulo Freire e Kleiman ampliaram a compreensão sobre a importância do letramento e da função social da linguagem escrita. Contudo, os desafios para a efetiva aplicação destas práticas ainda são grandes, especialmente no que se diz respeito à formação docente, as condições estruturais das escolas e a equidade no acesso à tecnologia. Superar essas barreiras exige políticas públicas comprometidas com a inclusão digital e com a valorização da educação infantil como etapa fundamental da formação do sujeito. Sendo assim, a articulação entre as contribuições teóricas da psicogênese, da língua escrita e o uso pedagógico das TDICs pode transformar positivamente o cenário da alfabetização no Brasil. Para isso, é imprescindível que os educadores sejam protagonistas nesse processo, mediando com sensibilidade e criticidade o encontro entre as crianças. A linguagem escrita e as tecnologias fazem parte do mundo em que vivem. Agradecemos por assistirem e deixo a seguir as referências bibliográficas utilizadas neste trabalho.